Bom, então a gente vai dar início aí a nossa primeiro dia de palestras, né? Ontem a gente teve o encontro aí das presidentes de gestões anteriores e hoje então a gente começa efetivamente as palestras, tá? A gente lamenta a ausência da Diliana, mas a gente entende, quem sabe, para o próximo, né? Tá? Então, eu vou apresentar o currículo da Ana Matos e da Ana Letícia Fialho. A Ana sobe para falar para a gente e depois as duas vão né, fazer a articulação ali da mesa, tá bom? Bom, eu gostaria de agradecer aí a presença de todos. Uma querida que não pôde estar aqui presente, que participou muito na articulação dessas pessoas, que é a professora Mirtz Marins de Oliveira. Tá? Ela foi a nossa articuladora de aproximar esses nossos encontros. Tá? Então, fica meu agradecimento gravado. Ela deve estar aqui amanhã, teve um problema particular. Tá? Bom, então, a Ana Matos vai falar para a gente sobre memória e utopia, as formalidades de lugares que não existem. A Ana vive e trabalha em Lisboa, é fundadora e diretora da Galeria das Salgadeiras, fundada em 4 de julho de 2003, cofundadora do Bairro das Artes, Rentrée Cultural da 7ª Colina de Lisboa, criado em 2010, cofundadora e membro da Isto Não É um Cachimbo, associação fundada em 2014, curadora da Fundação José Saramago, mestre em estudos curatoriais com a dissertação Que Galeria para o Século XXI, uma possível reflexão, e graduada em Engenharia Informática pelo Instituto Superior. Desde 2003, a Galeria das Salgadeiras já apresentou mais de 110 exposições, um terço das quais fora de portas, em parcerias nacionais e internacionais, com museus, centros culturais e galerias, e tem desenvolvido parcerias com diversos festivais, como o Bairro das Artes, Festival In Shadow, Fólio, que é o Festival Literário Internacional de Óbidos, Encontros da Imagem e Trienal Movimento Desenho 2012. A Galeria das Salgadeiras representa Cláudio Garrudo, Eva Dias, Hilda Reis, Joana Lática, Marta Ubach, Tereza Gonçalves Lobo e Tiago Casanova. E a nossa mediadora, Ana Letícia Fialho, é a diretora do Departamento de Estratégia Produtiva da Secretaria da Economia da Cultura, Secretaria da Economia da Cultura, Ministério da Cultura, doutora em Ciências das Artes e da Linguagem, pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris, mestre em Gestão Cultural pela Universidade de Lyon II e bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi gerente executiva do Cinema do Brasil, em 2015 e 2016, coordenadora de pesquisa e consultora em inteligência comercial do projeto Latitude, 2012 e 2015, e pesquisadora associada ao programa de pós-doutorado do Instituto de Estudos Brasileiros da USP, de 2014 a 2016. Com mais de 15 anos de experiência profissional nas áreas de ensino, pesquisa e gestão cultural, já atuou junto a organizações como a Associação Brasileira de Arte Contemporânea, a ABACT, Base 7, Fórum Permanente, Fundação Iberê Camargo, Fundação Bienal do Mercosul, Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofia, SEBRAC, SENAC e SESC. E é coautora dos livros Sociologia das Artes Visuais no Brasil, SENAC 2012, O Valor da Obra de Arte, Metalivros, 2014, e Outras Histórias na Arte Contemporânea, Passo das Artes, 2016. Então, a gente da diretoria agradece a presença, né? E a gente espera aí uma boa apresentação. Bora lá?
Então, muito bom dia. Antes de mais, gostaria de agradecer a vossa presença nesta primeira palestra no 26º Encontro da ANPAP. Apesar de já me sentir em casa, cheguei na segunda-feira à noite e fui recebida com muito carinho e, pelas palavras também que a Luísa Paraguai já disse, vou fazer uma breve apresentação para também contextualizar a minha palestra e também o percurso que a Galeria e eu própria temos vindo a desenvolver. Eu, como não sou académica, apesar do meu mestrado, não exerço, tenho que me recorrer aqui dos meus apontamentos e não consigo falar de improviso. Portanto, como a Luísa já disse, o meu nome é Ana Matos, sou galerista e curadora, criei em 2003, há 14 anos, a Galeria das Salgadeiras. Foi fundada no dia 4 de julho de 2003, em clara associação à efeméride do Dia da Independência e representa atualmente Cláudio Garrudo, Eva Dias, Hilda Reis, Joana Latka, Marta Obac, Teresa Gonçalves Lobo e Tiago Casanova. Eu vou ver se me entendo com isto. Ok. Desde então, de 2003, já apresentámos cerca de 120 exposições, um terço das quais fora de portas, em parcerias nacionais e internacionais com Espanha, Grécia, Roménia e República Checa. Os países com os quais temos vindo a trabalhar não têm nenhuma estratégia pré-definida, resultam simplesmente de afetos e de relações pessoais e profissionais que se foram criando, e isso tem sido também uma constante no meu percurso e também o facto de estar aqui hoje. Eu acredito que a arte é feita de afetos e destas relações pessoais e do coração e de encontros, e por isso é que também foram feitas estas parcerias e a minha presença aqui hoje. Trabalhamos já com museus, centros culturais, galerias privadas, festivais que incluam na sua programação a arte contemporânea, como, por exemplo, o Bairro das Artes, que a Luísa também já referiu, que é uma coorganização da qual eu faço parte como membro da associação Isto Não É um Cachimbo, também aqui numa associação muito direta ao CC Paz e um PIP do Magritte. Outro festival com o qual colaboramos já diversas vezes, o In Shadow, é um festival que junta vídeo, performance e tecnologia e que ocorre na cidade de Lisboa. O Fólio, Festival Internacional Literário de Óbidos, que terá muito em breve, no início de outubro, a sua terceira edição, e nós participámos no ano passado com a exposição Utopia Hoje, que irei precisamente apresentar como caso concreto da reflexão que proponho em torno da memória e da utopia. Estas parcerias inserem-se na linha programática da Galeria em abordar e aprofundar os cruzamentos entre os diversos territórios do conhecimento e da sensibilidade. Tem-me interessado, em particular, as relações com a literatura e, nesse sentido, temos desenvolvido diversos projetos com nomes da cultura portuguesa. Gonçalo M. Tavares, um escritor que terá 46 anos, nasceu em 1971, é um dos grandes nomes da literatura mais jovem, digamos assim, de Portugal, muito traduzido e, se não estou em erro, também existe aqui no Brasil e eu recomendo muito a sua literatura, que é muito interessante. Eduardo Lourenço é um mestre, tem, se não me engano, cerca de 94 anos, é um ensaísta muito ligado à filosofia. Fernando Pessoa dispensa apresentações e também iremos falar nesta palestra. Herberto Helder, um poeta madeirense que faleceu em 2014, um homem muito controverso, com uma poesia muito peculiar e muito provocadora. E por último, mas claramente em primeiro lugar, José Saramago. Os projetos que desenvolvemos com estes escritores tiveram diversas abordagens. Em algumas situações foram exposições individuais que foram desenvolvidas a partir de livros em concreto. É o caso, por exemplo, do Herberto Helder, que apresentámos o ano passado uma exposição de desenho da Teresa Gonçalves Lobo. No caso do Gonçalo M. Tavares, foi uma exposição coletiva. Nós temos na Galeria uma iniciativa que chamamos Galerista por um Dia.
em que convidamos uma pessoa fora da galeria para trabalhar com os artistas e com o nosso acervo. Com o Gonçalo fizemos um trabalho muito interessante e foram mesmo produzidas obras inéditas para essa exposição em torno de uma coleção que ele tem que se chama O Bairro. No fundo, ele vai recuperar diversos personagens, ou diversas pessoas, aliás, e cria personagens a partir dessas pessoas, como o Sr. Valéry, por exemplo, e cria ficções e narrativas em torno de um bairro imaginário. Como a galeria se encontra no Bairro Alto, que é também, enfim, um bairro muito típico da cidade, que quem não conhece, recomendo que visite. Achámos que tinha todo o interesse de trabalhar a partir dessa série do bairro. No caso do Eduardo Lourenço, foi uma exposição coletiva, em que ele fez, uma exposição individual do Cláudio Garrudo, em que ele escreveu um texto para o catálogo, que muito nos honra, porque é de facto uma grande referência da nossa cultura. Fernando Pessoa e José Saramago juntam-se neste projeto Utopia Hoje, que eu também vos venho aqui falar. Para mais informações, www.salgadeiras.com. Aproveito também um momento para agradecer o convite que me foi endereçado para participar neste encontro da ANPAP, em particular às professoras Luísa Paraguai e Paula Almozara, e desejo uma longa vida à ANPAP, que celebra os seus 30 anos, e a este encontro na sua 26ª edição. Um bem-aja também a todos os organizadores, congressistas e participantes. Irei então apresentar uma palestra que intitulei Memória e Utopia, as formalidades de lugares que não existem, sendo que o não está entre parênteses e que quer precisamente suscitar esse diálogo e essa reflexão se existem ou não existem e que eu aqui proponho. Vamos falar sobre a exposição Utopia Hoje, a partir da mensagem de Fernando Pessoa e a Jangada de Pedra de José Saramago. Este projeto teve a minha curadoria e contou com obras de 10 artistas que passo agora a nomear. Augusto Brásio, Cláudio Garrudo, Hélio Luís, Joana Latka, Marta Obac, Paula Almozara, Pauliana Valente Pimentel, Rui Soares Costa, Teresa Gonçalves Lobo e Tiago Casanova. Eu não sei se estou a falar muito depressa, está perceptível, está bom. Quando me convidaram para participar neste congresso, subordinado ao tema Memórias e Inventações, e onde o tempo, enquanto matéria de discussão, seria certamente abordado e de forma pertinente, quase de imediato pensei em 2 momentos do tempo, o passado e o futuro. Consideremos para este efeito o presente apenas como um tempo de passagem, que quando já foi. Prefiro então focar-me nos 2 tempos que têm em si a perenidade, a imortalidade, ou não estivéssemos aqui a falar de arte, e esta ser um dos aspectos centrais da prática artística. Ficou, pois, decidido que passado e futuro falaria nesta palestra. Passado-memória é quase uma questão semântica e de sinónimo, que facilmente gerariam concordância. E quanto ao futuro, que conceito encontraríamos para este tempo? Que projetamos, que desejamos para o futuro? Creio que no momento em que nos encontramos, sobretudo aqui no Brasil, e que nós acompanhamos em Portugal com muito carinho e com muita atenção, é sem dúvida muito pertinente falar sobre o futuro e o que é que cada um de nós deseja para o futuro. Seja qual for a nossa religião, raça, crença, geração, geografia, acredito que, por hipótese e no geral, o homem aspira a uma sociedade melhor, de acordo com os critérios de cada um, o que só por si levaria a todo um congresso onde dificilmente vingaria o consenso em torno do que é o melhor. Essa sociedade melhor, mais justa, perfeita, remete-nos para a ilha imaginária de Thomas More. E assim juntei futuro e utopia, porque a utopia, vive sempre para além de nós, como uma miragem, sempre num tempo e num espaço avançados que estão em relação a nós.
Serão estes os pilares da minha apresentação: memória e utopia, lugares que não existem, quais serão as suas formalidades, em que pontos se entrecruzam conceitos tão antigos e que nos constituem enquanto espécie. Bem-vindos a esta viagem por lugares dos quais se diz não existirem. Coloco-vos a dúvida, ainda que em tom de retórica, para a vossa própria reflexão. O que me parece interessante, mais do que a lucidez da resposta, é o debate, o desafio das questões. É tão importante olharmos para o passado e percorrermos a nossa memória, revivermos a nossa história e a da humanidade, como é idealizarmos. Peço desculpa, vou beber água. O ar-condicionado está um pouco forte, peço desculpa, estou a ficar rouca. Dizia, como é idealizarmos um projeto político e social mais justo? E qual fio de Ariadne será entre destes dois polos, passado e futuro, por um lado, memória e utopia, por outro, que muitas vezes nos iremos perder na busca das respostas? A memória e a utopia são lugares que, em termos cartesianos, formais e reais, não existem. Porém, é neles que habita o sonho, que, como diz António Gedeão, poeta português, comanda a vida. Tem formalidades e exceções múltiplas e subjetivas, inseridas num determinado contexto e tendo subjacente a cultura de cada um. É dessas interpretações que vos venho hoje falar, em particular do olhar de 10 artistas contemporâneos face a duas obras literárias de dois nomes maiores da literatura portuguesa, Fernando Pessoa e José Saramago, que abordam, com quase 50 anos de distância, momentos importantes da história de Portugal e que fazem parte da nossa memória e utopia coletivas. Eu gostaria também de fazer aqui uma referência que, quando foi feito este convite pela Luísa Paraguai e pela Paula, vindo de Portugal e havendo uma relação tão forte entre Portugal e o Brasil, eu considerei que também seria interessante, porque, como está referido atrás, nós temos desenvolvido muitos trabalhos em que há um cruzamento de áreas, sobretudo com a literatura, mas também com a filosofia, com a música, e considerei que seria importante também trazer aqui para Campinas, em São Paulo, no Brasil, um pouco da nossa história de Portugal, sabendo que também ela se cruzou há muitos anos, há muitos séculos, com a própria história do Brasil, mas porque, no fundo, partir de uma situação particular, como é o caso português e destes dois momentos da nossa história, estamos a falar de uma forma geral, e daqui podemos tirar ilações mais coletivas e que, no fundo, nos tocam a todos, que é, no fundo, aquilo que se pretende. São elas as obras, a mensagem de Fernando Pessoa, publicada em 1934, é o único livro do Fernando Pessoa publicado em vida e assinado com o seu próprio nome, não é nenhum heterónimo. Foi um livro muito polémico, considerado na altura até um pouco nacionalista no mau sentido da palavra, mas efetivamente veio depois a revelar-se uma obra literária de extrema importância e que tem vindo a ser desenvolvida até do ponto de vista académico para tirar as suas múltiplas leituras e considerações. E A Jangada de Pedra, de José Saramago, publicada em 1986. Não foi só a qualidade extraordinária, que é indiscutível, que me levou a estas obras. Foram antes as discussões filosóficas que lhes estão subjacentes. O olhar para o passado para melhor entendermos o presente e discutirmos o futuro. Foi o olhar atento ao outro, às suas sensibilidades, tão diferentes das nossas, mas que nos ajudam a melhor entender o mundo. Este foi também o desafio lançado aos artistas para juntos construirmos este projeto a que chamamos Utopia hoje. A Europa jaz posta nos cotovelos. Assim começa a mensagem de Fernando Pessoa. Fitando uma península que, ao despegar-se do velho continente rumo ao sul,
se tornou numa ilha que, como o próprio Saramago dizia ao falar do seu romance A Jangada de Pedra, é uma utopia. O projeto Utopia Hoje, apresentado pela primeira vez no Fólio em 2016, propõe um diálogo entre estas duas obras, pelos olhos dos artistas que já referi. Cada um destes artistas concentrou a sua alma e pensamento nos aspectos que mais lhe interessavam, sejam estéticos, históricos, geográficos ou políticos, apresentando múltiplas leituras e interpretações que não devem ser entendidas como ilustrações, porque estão além dos textos literários, ainda que por eles inspirados. Uma reflexão sobre esse lugar que não existe. Essa, dir-se-ia porventura, não possibilidade de um mundo perfeito e ideal que Thomas More ensejava na sua obra Utopia. Na arte procuramos, não raras vezes, sinais que nos ajudem a revelar o mundo em que vivemos, a contextualizar o passado e a perspectivar um futuro que, ainda que diga o ditado a Deus pertence, aos homens cumpre. E neste sentido, artistas, escritores, filósofos, pensadores, pesquisadores, possuem a capacidade extraordinária de criar novos territórios repletos de sensibilidade, de beleza, da essência da natureza humana, onde a imaginação se dilui no nosso espírito para que aceitemos o convite para uma viagem auspiciosa, seja ela. A mensagem, num registro de epopeia como os Lusíadas de Camões, conta a história de Portugal em 44 poemas, sobretudo no período dos descobrimentos, um momento em que Portugal desempenhava um papel fundamental na geografia mundial, a nível económico e político. Está dividida em 3 partes, uma primeira parte que é o presente, o passado e o futuro. 400? Não, estou bem, obrigada. Obrigada. 400 anos depois, dá-se, em 1986, a integração de Portugal na Comunidade Europeia, depois da ditadura de Salazar, que deixou marcas profundas na sociedade portuguesa. Apesar da recente adesão, a Jangada de Pedra, onde a Península Ibérica se desprende do continente europeu e ruma à África e à América, revela já um esvaziar do sonho europeu e a antecipação de uma utopia que, do ponto de vista do seu autor, José Saramago, já tinha fracassado. Saramago defende e defendia uma nova Europa, questionando a ideia de cultura única, e propõe que esta se vire para o Sul, onde a ética fosse o pilar para serem assumidas as responsabilidades nos processos de colonização e descolonização dos países. Partindo destes 2 livros, quando foi feito o convite para participar no Fólio e conceber esta exposição Utopia Hoje, em primeiro lugar, a escolha dos 2 livros, eu vou falar um pouco também agora aqui, enfim, de uma forma breve, do processo de curadoria, que eu acho que é importante também referir, que foi verdadeiramente uma curadoria, não é só uma questão de título que está aqui em causa. Portanto, foi um projeto, foi um convite que nos foi feito para participar no Fólio. Em 2016 o tema do Fólio era a utopia. Nós já tínhamos feito um trabalho sobre a mensagem e desafiaram-me a fazer um projeto que incluísse Pessoa e Saramago. Então eu lembrei-me da Jangada de Pedra, achei que toda esta ideia utópica, não sei se vocês conhecem os 2 livros que eu estou a falar, mas a Jangada em particular é um livro extremamente crítico, que lançou muita polémica, porque as pessoas, sobretudo os jornalistas, às vezes um pouco mal informados, ficaram à superfície e, na verdade, não estava subjacente, ainda que ele existisse, um sentimento iberista do José Saramago. Portanto, aquilo que estava para além disso era, de facto, esta crítica
uma Europa que já estava a querer normalizar os diversos países em vez de respeitar a história de cada um. E, no fundo, é uma metáfora, uma impossibilidade, uma utopia, porque, efetivamente, pelo menos até prova em contrário, nada diz que a Península Ibérica se vai despegar da Europa, mas é, de facto, que consequências e que discussões é que poderiam vir desse facto. Escolhidos os 2 livros em torno desta ideia da utopia, e agora quando pensei em trazer este projeto à ANPAP, lembrei-me que de facto todos eles têm uma relação os 2 livros têm uma relação muito forte com a memória e com a nossa história. Portanto, daí achar que fazia todo o sentido trazer também a este congresso. A escolha dos artistas, a construção das obras, algumas das obras foram feitas especificamente para este projeto, foi um trabalho de equipa, um trabalho de reflexão. Lemos os livros várias vezes, eu trouxe aqui porque há 2 citações que fazem parte deste processo que eu gostaria de partilhar convosco. Portanto, foi um trabalho de equipa que eu desenvolvi com uma grande cumplicidade e proximidade com os artistas, e daí com muita propriedade e honra dizer que fiz parte da curadoria. Começamos então com A Jangada de Pedra, do José Saramago. Tem uma epígrafe que desde logo também nos posiciona enquanto leitores para este romance, que é do Alejandro Carpentier, que diz: todo o futuro é fabuloso. Esta é a epígrafe da Jangada de Pedra. Eu vou apresentar agora as imagens dos trabalhos que foram desenvolvidos e falar um pouco de cada um deles. Augusto Brásio, são quase todos portugueses, portanto, só quando não forem eu faço a referência, apresentou para esta exposição um díptico da série Bang, que é uma deambulação pelo Portugal mais profundo e tradicional, onde, em certa medida, se confrontam o imaginário de um passado já então salazarento, com o lustre, a luz que projeta para um tempo novo, para um outro tempo. Portanto, este foi o díptico do Augusto Brásio. São fotografias, o Augusto é um fotógrafo muito conhecido da nossa praça, sobretudo pelo trabalho que desenvolvem em fotojornalismo e em fotografia de documental, digamos assim, e nos últimos anos tem vindo também a afirmar-se no campo da fotografia mais autoral. Esta é uma série que está em construção, é um projeto que ele começou em 2014 e onde resgatamos, digamos assim, estas 2 fotografias para a exposição. O Rui Soares Costa, um jovem artista, está neste momento com uma exposição individual na galeria. Este foi o primeiro contacto que nós tivemos profissional. O Rui é um cientista e tem a particularidade de juntar a ciência e a arte, sobretudo na abordagem e na maneira como, nos parâmetros e nas variáveis que define na concepção da sua obra artística. Rui Soares Costa chega-nos com este desenho a tinta sobre papel. Portanto, isto são milhares de linhas desenhadas por ele, que no fundo nos remete para uma espécie de sismógrafo humano. Portanto, para vocês terem uma ideia, cada desenho destes demora cerca de 2 a 3 meses a ser feito, porque não pode ser feito de uma forma continuada, pelo esforço que tem e porque a mão, ao fim de umas horas, começa a fraquejar. Mas é precisamente também essas variações de contexto, de humor, de disposição, que o Rui pretende retratar, de certa forma, nisto a que ele chama o sismógrafo humano. Para quem está familiarizado e conhece a Jangada de Pedra, certamente recordar-se-á do Pedro Orsi. Portanto, a Jangada de Pedra, além de ter esta particularidade de se despegar da península, do continente europeu, tem vários personagens que aparecem no livro e que são os personagens centrais, que vão sentindo fenómenos extraordinários. Um deles é o Pedro Orsi, que sente a terra a tremer.
portanto é como se fosse ele próprio um sismógrafo e que vai tendo antecipadamente a percepção que a península se está a despegar da Europa. E é no fundo esse sismógrafo que o Rui retrata neste desenho. Depois temos aqui, dispensa apresentações, a Paula Almozara, com a qual eu já trabalhei 2 vezes e que muito me enche de honra e de orgulho. Não sei onde é que ela está, mas já está escondida. Não estou a vê-la agora. Estas obras foram da primeira exposição que a Paula fez connosco na Galeria em 2015, uma exposição que se chamava Paisagem e Ficção. É um trabalho de fotografia, tem como base a fotografia, mas depois é intervencionada e sofre alguns processos relacionados com a gravura, até que depois chega a ter esta materialização final numas chapas de alumínio. Estas fotografias são fotografias de Portugal, sobretudo de uma zona costeira que a Paula costuma visitar quando vai a Portugal, e são como paisagens fragmentadas e ficcionadas, que nos revelam como poderia ser a deriva desta península transformada em ilha, qual Praia do Norte, onde Joaquim Sassa, outro dos personagens da Jangada de Pedra, lançou a pedra. Portanto, no fundo aqui é como se estivéssemos a ver esta península que se transforma em ilha e fomos vendo as transformações e toda a ficção em torno da paisagem. Tiago Casanova é um jovem arquiteto de formação, mas que tem-se dedicado à fotografia nos últimos anos. Tem um trabalho, de uma forma geral, sempre com uma leitura, ou poderá ter essa leitura crítica, não que ela seja a única, nem o Tiago isso pretende, mas há sempre, do meu ponto de vista, um caráter, uma crítica social. Esta instalação que eu trouxe para a exposição Utopia hoje intitula-se Is It a Revolution or Just Bad Weather? E retrata de forma real uma catástrofe natural que ele assistiu e que retratou e que está nestas três fotografias que vocês podem ver aqui. A fotografia não tem muita qualidade, mas era importante mostrar a instalação e não as fotografias individualmente. E com este texto e esta interrogação que é uma interrogação pertinente, transporta-nos metaforicamente para um momento de revolução, a lembrar outro mau tempo, também ele em busca da libertação. Este mau tempo tem um duplo sentido, porque isto foi efetivamente uma catástrofe natural, portanto uma enxurrada que ele assistiu num sítio que não é importante agora revelar, mas também remete para a personagem do mau tempo, outro personagem do José Saramago, de um livro que se chama Levantado do Chão e que fala precisamente do tempo antes da Revolução dos Cravos, a 25 de abril de 1974, como é que no campo, nas aldeias, portanto, como é que havia essa organização, como é que os agricultores, os campesinos, uma classe muito pobre, como era em Portugal naquela altura, como é que se organizou, sentiu e também participou dessa revolução. E por fim, uma tela, pintura a óleo de Hélio Luís, que se intitula The Devil Fools with the Best Laid Plan. Leva-nos a esse território, algures, quiçá, entre África e América do Sul, numa aparente contradição de conquista e rendição, onde se sente esse grito a reclamar que a utopia pode, ainda que paradoxalmente, ser possível. Estas foram as obras que estavam no núcleo, digamos assim, da Jangada de Pedra, e como se tratava de um projeto inserido num festival literário, foi a minha decisão incluir, como se no fundo se tratassem também elas próprias como obras de arte, passagens da mensagem e da Jangada de Pedra. E escolhi uma passagem que vou-vos agora ler de uma forma abreviada, já vão perceber porquê, que me pareceu muito pertinente, porque nessa altura, isto foi em 2016, nós começámos a preparar a exposição por volta de abril,
E foi numa altura em que começaram, infelizmente, a acontecer uma série de atentados terroristas na Europa. E rapidamente se passou, sobretudo nas redes sociais, esta mensagem Je suis Charlie, je suis... Pronto, enfim, foi passando como uma forma de identificação coletiva de uma revolta relativamente a esses atentados. E quando eu estava a reler A Jangada de Pedra, deparei-me com esta citação que recordo é de 1986, publicada, portanto, terá sido escrita certamente antes. E que vos vou ler diretamente do livro, que acho que é mais simbólico. Mas a frase «Nous aussi sommes ibériques» saltou as fronteiras e depois de as ter saltado, verificou-se que afinal já aparecera também noutros países, em alemão, em inglês, em italiano, e de repente foi como um rastilho, ardia por toda a parte em letras vermelhas, pretas, azuis, verdes, amarelas, violetas. Um fogo que parecia inextinguível, em neerlandês e em flamengo, em sueco, em finlandês, em norueguês, em dinamarquês, em grego, em frísio e também, embora com reconhecível timidez, em polaco, em búlgaro, em húngaro, em russo, em romeno, em eslovaco. Mas o cúmulo, o auge, o acme, palavra rara que não voltaremos a usar, foi quando nos muros do Vaticano, pelas veneráveis paredes e colunas da Basílica, no soco da Pietà de Michelangelo, na cúpula, em enormes letras azuis celestes, no chão da Praça de São Pedro, a mesmíssima frase apareceu em latim. Nu quoque iberi sumus, como uma sentença divina no majestático plural. Uma maneira de selfares das novas eras. E o Papa, à janela dos seus aposentos, benzia-se de puro espanto. Fazia para o espaço o sinal da cruz. Inutilmente que esta tinta é das firmes. 10 congregações inteiras não bastariam. Armadas de palha de aço, de chívia, pedra-pome e raspadeiras, com o reforço de diluentes, vão ter aqui trabalho até ao próximo concílio. Esta foi a frase, o excerto escolhido. Ficou mais ou menos óbvio porque é que eu li de forma resumida, porque não me vou atrever a falar estas línguas todas, mas é de facto muito interessante este olhar, muitas vezes, de vanguarda e de antecipação que os artistas, sobretudo os grandes, têm face a acontecimentos que vêm depois a ocorrer no futuro. Eu trouxe algumas imagens também da exposição, porque considero que é importante também se perceber o discurso. Obviamente que a escolha das obras e a narrativa que foi criada resulta também do próprio espaço. Este é o Museu Abílio em Óbidos, tem logo as características de ser um museu municipal e de estar mais preparado para receber outro tipo de obras que não obras contemporâneas. Isso reflete sobretudo na luz, que, como vocês podem ver, é um pouco amarela demais para aquilo que eu gostaria. Mas eu tentei desenvolver nos 2 pisos do museu precisamente esta narrativa que está subjacente às obras dos artistas. Portanto, aqui é o primeiro piso, em que tem as obras do Augusto Braz e do Rui Soares Costa, que estão num diálogo formal muito próximo, não é? Porque tem os dois, as linhas, seja do candelabro, sejam as linhas do Pedro Orsi, do sismógrafo. Depois, em frente, por uma questão cromática e também porque nesta primeira sala se pretendia dar mais essa amplitude e esse espaço às paisagens de Paulo Almozara, e depois, na sala de dentro, 2 obras que são mais políticas e mais fortes naquilo que poderão provocar no espectador, que são a tela do Hélio Luís, que está em frente, e depois a instalação...
e depois a instalação do Teatro Casa Nova. Portanto, esta era uma sala mais crítica, mais de tentar suscitar alguma reação no espectador. Foi muito interessante porque nós, passados uns meses, a exposição ficou quase 4 meses em Óbidos, teve uma adesão extraordinária. Nós, no final da exposição, fizemos uma visita guiada com alunos de escolas próximas e foi precisamente aqui nesta sala que se gerou uma grande discussão política e de facto, em que se falou do papel que a arte, os artistas, esse caráter mais etnográfico que a arte pode ter, e ficámos muito satisfeitos por, de facto, esta sala ter proporcionado essa discussão. Vamos então agora para o segundo núcleo, a mensagem de Fernando Pessoa. Este é uma espécie de epígrafe, digamos assim, que está numa das edições da mensagem que eu trouxe aqui, que é uma edição do Relógio d'Água, e que tem um manuscrito com este jogo de palavras que o Fernando Pessoa fez a quando da publicação do livro. E então está a bold, ou negrito como negrito, precisamente a construção da palavra mensagem, e que parte desta frase que em latim quer dizer a mente comanda o corpo. Começamos com uma obra de Marta Obach que se chama À Noite e que explora os ambientes noturnos e misteriosos da mensagem neste nevoeiro monocromático, numa barca solitária que navega pelo desconhecido. Teresa Gonçalves Lobo inspirou-se na última estrofe do poema A Dom Fernando. Como eu fiz referência, a mensagem está dividida em 3 partes, e há uma parte em que em que dedica um capítulo, ou um conjunto, ou um poema aos vários reis de Portugal e que foram importantes neste período. E há um poema dedicado a Dom Fernando, e a estrofe escolhida pela Teresa e que tem a ver com esta obra diz o seguinte: E eu vou, e a luz do gládio erguido dá em minha face calma. Cheio de Deus, não temo o que virá, pois venha o que vier, nunca será maior do que a minha alma. Este foi o excerto escolhido pela Teresa, numa obra que se chama precisamente Mensagem da Alma. A Joana Latka é uma artista polaca que vive em Portugal desde 2002. Perdão, obrigada. As outras duas eu não fiz referência, mas a Marta e a Teresa são portuguesas. A Marta, em particular, é uma artista que eu já trabalho desde 2003, já temos uma longa caminhada juntas, tem uma figuração muito própria e trabalha muito os monocromatismos. A Teresa Gonçalves Lobo é uma artista também madeirense e que trabalha sobretudo no desenho e na sua forma mais simples, que é a linha. A Joana é polaca, vive em Portugal desde 2002, tem um olhar também, pronto, a obra dela também é muito figurativa, sobretudo em desenho e em gravura, mas tem um olhar sempre muito crítico e às vezes algo até ligeiramente satírico relativamente ao cotidiano do país que escolheu para viver. E então temos aqui este retrato desta mulher, que de certa forma, através dela, há também um retrato de Portugal, um país que se encontra sempre à espera do Dom Sebastião, partido que foi e perdido no nevoeiro ficou. Há um mito, creio que também alguns de vós saberão, do Dom Sebastião, que na Batalha de Alcácer Quibir desapareceu no nevoeiro e supostamente, diz a lenda, nunca mais voltou. Portanto, há muito esta ideia também, ainda muito resultado de uma ditadura que nos castigou em muitos aspectos e nos tornou muito redutores no pensamento, de uma ideia de estar sempre à espera que alguém que venha ao Salvador da Pátria, não é? No fundo será este Dom Sebastião, e nesta mulher que vemos aqui há como que presente essa espera enquanto fuma um cigarro.
Pauliana Valente Pimentel é uma fotógrafa, tem feito, tal como Augusto Brásio, um trabalho muito também na área da fotografia documental, interessa-se sobretudo por temáticas, eu não gosto muito do termo, mas para simplificar diria mais marginais, mas marginal no sentido de sair um pouco do mainstream, sejam preocupações relacionadas com a igualdade de género, seja preocupações com geografias mais distantes e problemas sociais que existem nesses países. A obra da Pauliana Valente Pimentel remete para as descobertas de Afonso de Albuquerque, referido na mensagem como a outra asa do grifo, e cuja influência do Afonso de Albuquerque ainda hoje persiste nas indumentárias destas mulheres do Irão. Esta é uma fotografia tirada, tenho que ir ver aqui a data, mas creio que será 2014, tirada num mercado em Ozur, no Irão, e é precisamente uma situação do cotidiano, portanto, ela não é uma fotografia encenada. Efetivamente, aquela máscara vermelha que vocês veem foi um dos legados do Afonso de Albuquerque e que ainda hoje continua a ser usado nas indumentárias destas mulheres. A Trindade, de Cláudio Garrudo, registou numa atmosfera de sonho e de viagem e em 3 momentos distintos, como na obra de Pessoa, presente, passado e futuro, o quarto onde o escritor viria a falecer no Hospital St. Louis, em Lisboa. E então vou-vos agora ler o excerto que foi escolhido para estar na exposição, que é precisamente o início da mensagem, a primeira parte, que se chama Os Campos, e o primeiro capítulo, que é o dos castelos. A Europa jaz posta nos cotovelos. De Oriente ao Ocidente jaz fitando, e toldam-lhe românticos cabelos, olhos gregos, lembrando. O cotovelo esquerdo é recuado, o direito é em ângulo disposto. Aquele diz Itália, onde é pousado. Este diz Inglaterra, onde afastada a mão sustenta, em que se apoia ao rosto. Fita com um olhar fíngico e fatal. O Ocidente, futuro do passado, o rosto com que fita é Portugal. Temos aqui também algumas imagens da exposição. Portanto, nesta sala eu juntei os trabalhos mais pictóricos, digamos assim, portanto, com mais matéria, juntando a pintura e o desenho. Também num jogo monocromático. A exposição, na verdade, tinha toda ela muitos tons monocromáticos, o que também tem sido uma constante na galeria nestes 14 anos. Portanto, acho que pode também ser sinal dos tempos, este monocromatismo que tem vindo a vingar. Aqui temos a obra da Joana, já num diálogo com o quarto do Fernando Pessoa, onde ele viria a falecer no Hospital St. Louis, e depois termina nesta relação entre a Pauliana e a Marta. Trago então aqui, para vos apresentar, estas alegorias contemporâneas que representam essa ou essas utopias que Fernando Pessoa e José Saramago abordam nestas suas obras de referência, Mensagem e A Jangada de Pedra, e que falam do tempo que é também o nosso, já que afinal e sempre é a hora. Um pequeno parênteses, esta expressão é a hora é como termina a mensagem do Fernando Pessoa. 501 anos passados da publicação de Utopia de Thomas More, 83 anos da mensagem de Fernando Pessoa e 31 anos da Jangada de Pedra de José Saramago, que sentidos encontraremos hoje para a palavra utopia? O não-lugar, no seu sentido etimológico, a projeção de um mundo que reclamamos melhor porque mais belo e mais justo? Com esta proposta artística, propõem-se, pois, reflexões de cariz estético e artístico, mas também político e social, em torno da memória e utopia,
Porque, como dizia Victor Hugo, não há nada como o sonho para criar o futuro. Utopia hoje, carne e osso amanhã. Memória e utopia, dois instrumentos que deveríamos exercitar mais vezes na procura de melhores e mais belos sentidos para a vida e para o mundo, ou não fosse a arte esse lugar onde tudo é possível. Muito obrigada. E agora, creio que agora nos vamos sentar. Ana Letícia e Ana. Anas. E ali já tem o microfone, tá bom? Oi. Sim. Bom dia a todos. Eu gostaria de, enfim, iniciar aqui a segunda etapa dessa apresentação, agradecendo também o convite, a Luísa, a ANPAP. É uma oportunidade singular estar aqui. Eu acho que essa iniciativa de termos, no encontro de pesquisadores, agentes do sistema da arte. Eu acho que é fundamental esse diálogo. Tive a oportunidade de acompanhar hoje de manhã um pouco as atividades. Ontem, infelizmente, não consegui chegar, em razão de outros compromissos. E agora, aqui, nessa mesa, com uma colega galerista, curadora, pesquisadora, compartilhando a sua pesquisa, na verdade, num projeto específico. E eu acho que, justamente, a nossa reflexão, como participantes desse sistema de construção de valores no mundo da arte, essa intersecção entre a pesquisa acadêmica, a prática artística, a prática curatorial, tudo isso que constrói, na verdade, as diferentes narrativas, a história, e coloca, eu acho que nesse momento, uma questão tão importante quanto a utopia. Eu acho justamente o campo da arte é esse campo que nos permite, eu acho que nos ajuda a estar no presente quando o contexto é tão adverso. Eu acho que a gente está vivendo, tanto aqui no Brasil quanto na Europa. Um momento realmente que eu acho que é inimaginável que a gente consiga passar por isso sem a arte, sem esse lugar da utopia. Então, foi muito interessante ouvir a proposta da Ana. Eu achei interessante também que é uma proposta curatorial feita para um espaço institucional. Quer dizer, eu acho que você transita justamente entre o espaço da galeria, em diálogo com as instituições, inclusive com outros campos que não especificamente das artes visuais. Eu acho que esse diálogo entre a literatura e as artes também é super profícuo. A proposta, a partir de duas obras com um tempo, aí, com uma distância temporal de criação, mas com questões tão atuais. É incrível ouvir. Eu li A Jangada de Pedra, mas não tinha lido a mensagem. E pensar, de fato, da atualidade dessa proposta, do que esse ponto de partida nos ajuda a pensar o que se está vivendo hoje, mediante aí justamente esses conflitos migratórios, as políticas
falidas, muitas vezes falhas, né, de tentativa de unificação, muitas vezes motivadas por questões econômicas e projetos que hoje a gente vê que, de fato, tinham limites, né, e não lograram. Engraçado que de manhã eu estava numa mesa que falou da Bienal do Mercosul, e o Mercosul era também um projeto inspirado na União Europeia, que fez surgir uma Bienal na cidade de Porto Alegre, né, mas que isso teve um impacto na constituição do próprio campo da arte na cidade. No entanto, o projeto do Mercosul ele também patinou e hoje, de fato, não tem mais a mesma força do seu início, mais de 20 anos atrás. Então, interessante esses diálogos e essas questões, e como tudo isso, quer dizer, como o campo da arte é um lugar interessante para essa reflexão crítica, né? E, ao mesmo tempo, que nos permite também ter um respiro, ou se a gente conseguir projetar, de alguma forma, o futuro. Então, essas primeiras observações, eu acho que eu tenho algumas questões, na verdade, que eu gostaria de saber mais sobre esse projeto. Ana? Vou pegar aqui num... Sim. Como eu estava a referir, apesar de estes 2 livros em particular que foram objeto de estudo e de pesquisa, porque vocês estão a ouvir? Tá. Apesar destes 2 livros que eu trouxe e que foram objeto de estudo e de pesquisa para chegarmos a esta exposição, porque foi de facto um trabalho coletivo que eu desenvolvi muito próximo com os artistas, e apesar de tratar de facto da história de Portugal, aquilo que me interessou, claro, também foi trazer um pouco da história do meu país para este congresso, e o facto de serem países tão próximos, desde logo, porque partilhamos a mesma língua. Portanto, a nossa forma de estruturar o pensamento se aproxima muito, né? Portanto, eu acho que isso era pertinente. Mas também porque, de facto, isso acho que foi também o meu objetivo com esta exposição e com este projeto curatorial, sair um pouco do particular para o geral. Portanto, partir destes livros e desta história de um país em concreto, mas também trazer e chegar a outras culturas e a outros povos. E eu só por graça, eu gosto muito de literatura, e acho que estas 3 obras são obras grandes da literatura universal, e como a mensagem não é tão conhecida, eu vou ler aqui como termina a mensagem, porque acho que se identifica muito também com o momento que o Brasil está a viver, e daí podemos partir também para as discussões e para as perguntas que você tem para mim. Então, o último poema chama-se Nevoeiro. Nem rei, nem lei, nem paz, nem guerra. Define com perfil e ser este fulgor base da terra, que a Portugal é entristecer. Brilho sem luz e sem arder, como o que o fogo fato encerra. Ninguém sabe que coisa quer, ninguém conhece que alma tem. Nem o que é mal, nem o que é bem. Que ânsia distante perto chora. Tudo é incerto e derradeiro, tudo é disperso, nada é inteiro. Ó Portugal, hoje és nevoeiro, é a hora. E eu acho que é a hora de lermos estes livros, de pensarmos sobre eles e de conseguirmos, através da arte e da produção artística, falar de outras coisas que nos tocam a todos. Portanto, fica à espera. Não, então, primeiro, justamente em relação ao contexto, né, da produção dessa exposição, eu tinha entendido, enfim, os artistas trabalharam em diálogo com a curadoria, com uma reflexão, houve uma divisão clara, acho que 5 trabalhando sobre a mensagem, 5 trabalhando sobre a obra do Saramago. Sim, eu tentei, na verdade, a parte da mensagem já tinha sido trabalhada quando nós, em 2014, a Galeria mudou de espaço e lançámos,
fizemos uma exposição de curadoria, na altura eram mais artistas, a exposição chamava-se Grifo, e portanto eu aqui fiz quando levei a exposição a Óbidos, até por questões de espaço e por questões muito práticas também de relações que entretanto tomaram outras formalidades. Então escolhi estes 5 artistas porque achei que eram de facto aqueles que tinham também trabalhado mais especificamente a partir da mensagem. E nessa altura, em 2014, aquilo que fizemos foi, para muitos deles também ninguém tinha lido a mensagem, eu tinha lido já há muitos anos porque foi num trabalho de escola que fiz e voltei a ler esta edição da Relógio d'Água, que tem precisamente um prefácio do professor Eduardo Lourenço, que eu há pouco referi, e que tem um prefácio tão interessante quanto a mensagem, e então isto também me deu pistas. Então aquilo que nós fizemos foi, marcámos reuniões conjuntas e lemos a mensagem e o prefácio do professor Eduardo Lourenço, que é de facto uma lição de história. Claro que é preciso ir ao dicionário com regularidade, mas eu, como vou todos os dias, para mim isso não foi nada de novo, porque é um texto efetivamente muito denso, académico, muito bem estruturado, e aqui deu-nos muitas pistas, sobretudo porque ajuda a posicionar a mensagem na atualidade. E isso foi muito importante. Eu acho que essa construção, essas conversas que fomos tendo foram várias, primeiro numa perspectiva mais coletiva e depois desenvolvendo com os artistas, já de uma forma mais individual, no caso das fotografias, o tipo de papel, a dimensão, aí tínhamos o espaço da galeria que já nos condicionava um pouco, mas foi dada a carta branca porque também era um momento importante e queríamos, enfim, experimentar várias hipóteses. Depois, como eu referi, quando foi feito o convite pelo Fólio para conceber uma exposição em torno da utopia, já tínhamos este primeiro núcleo da mensagem construído, foram 5 artistas que eu escolhi, e depois pensei noutros 5 para a mensagem, para a jangada, para também haver um equilíbrio. E pensei em artistas que... Houve 2 que foi instantâneo, e digo com toda a sinceridade, não tenho qualquer problema em relação a isso. Foi o Rui Soares Costa, porque achei que efetivamente aquelas linhas dele que ele vem a desenvolver desde 2014 tinha tudo a ver com o personagem do Pedro Orsi, e foi depois as obras da Paula Almozara que nós tínhamos exposto em 2015. Depois, a partir daí, comecei a imaginar como é que poderia ficar no espaço e convidei os outros 3 artistas, dei-lhes a ler a jangada. Alguns já tinham lido, felizmente, o que me deixa sempre muito feliz, mas outros não tinham, e fizemos também uma leitura conjunta. Paralelamente, e porque eu achei que era importante ter também ter aqui um certo fundamento, porque a verdade é que não foi muito óbvio chegar a esta relação destas 2 obras, da jangada e da mensagem, e eu achei até que estava a ser um pouco ousada, porque do meu ponto de vista havia uma visão utópica e de 2 momentos muito importantes da nossa história, ainda para mais tocam-se muito nesta relação também entre Portugal e Espanha e o iberismo, mesmo a mensagem do Fernando Pessoa, já naquela altura se dizia que de Espanha nem bom vento nem bom casamento, portanto estas questões com Espanha estão sempre muito presentes, claro que há sempre a exceção para confirmar a regra e eu tenho um bem presente. Mas dizia, então para mim fazia sentido estas 2 obras, mas eu estava um pouco receosa porque o Fólio é um festival que tem muita projeção, vão imensos escritores, pessoas do meio literário, editores muito conceituados, eu estava a pegar em nomes, enfim, que são muito fortes e são muito grandes na nossa cultura. E, enfim, comecei a escrever aquilo que depois veio a ser a folha de sala. E apresentei à curadora, ela gostou da ideia, disse-me que sim, ótimo, mas eu não estava ainda muito satisfeita com esta abordagem. E tive uma sorte daquelas, parece que assim alguém lá em cima que me está a fazer um sinal, porque eu trabalho na Fundação José Saramago, como a Luísa já referiu, da parte da manhã. E então tenho a sorte de ter acesso à biblioteca e estou muito próxima também dos livros. Então resolvi ir à bibliografia passiva, que temos, há imensos livros, teses, enfim, do Brasil. Então há muita coisa de estudar em torno da obra do José Saramago, e encontrei um livro escrito por um professor académico espanhol, que estava traduzido em português, que se chamava Utopia. E eu,
está aqui uma coisa, vou ler o livro. E então comecei a ler e logo no 2º ou 3º capítulo ele junta precisamente a mensagem com a jangada de pedra. E então eu achei que tinha sido um sinal. Dei também esse texto crítico também muitíssimo interessante para os artistas lerem, e também discutimos sobre isso, e fiquei muito feliz por esta aposta, porque eu confesso que estava um pouco receosa e enfim, depois ter um fundamento teórico que juntasse estes livros em torno da utopia deixou-nos muito contentes. Então, complementando, quer dizer, uma das questões era que eu fiquei em dúvida quando você apresentou as obras, se todas tinham sido produzidas depois dessa conversa, quando surgiu a fotografia do Irã, feita em 2014, que eu imagino que o projeto ainda não estava em andamento. Esse foi um dos exemplos que fomos recuperar ao arquivo da Pauliana, e que ela me apresentou. Eu nem conhecia esta fotografia dela, porque foi uma viagem que ela fez pelo Cáucaso, e pronto, aí claramente foi uma situação de escolha da obra que já tinha sido. Eu já agora, por razões, para ser correta, a fotografia é de 2014, exatamente, é isso. E a outra questão ainda relativa ao contexto, né, que espaço possível para se propor esse tipo de discussão? Você apresentou a exposição não na galeria, mas num festival literário, em que há um espaço de diálogo entre artes visuais, enfim, você poderia falar sobre isso um pouquinho? Nós temos desenvolvido na galeria alguns projetos que propõem este tipo de reflexões. Posso dar um exemplo, já vou responder à pergunta, mas só para contextualizar também um pouco aquilo que nós temos vindo a fazer. Em 2015, fizemos uma exposição que se chamava O Amor Mata, com um fotógrafo que tinha vindo a desenvolver um trabalho há cerca de 10 anos sobre a violência doméstica, e foi um trabalho que foi apresentado na galeria. E, portanto, não é um trabalho comercial, como podem imaginar, embora fosse um trabalho artístico, ou seja, não era um trabalho de retratos, era a violência doméstica de uma forma restrita, portanto, tinha a ver com a violência sobre mulheres em Portugal, portanto, só para contextualizar, não pretendia não tinha que ser politicamente correto e falar dos vários tipos de violência doméstica que sabemos que existem. O João Francisco Viana centrou-se precisamente nesse contexto das mulheres em Portugal vítimas de violência doméstica por homens, mas ainda assim o trabalho não tinha fotografias de mulheres portanto, era um trabalho conceptual. Na realidade era composto por um díptico que de um lado tinha sempre uma cruz. Estamos a falar também, mais uma vez, de um contexto que tem a ver com um contexto católico, cristão, portanto a cruz tem um símbolo, e depois do outro lado um instrumento que teria sido usado para matar. E isto foi apresentado na galeria. Claro, do ponto de vista comercial foi um fracasso, não vendi nada, o artista teve que levar as obras para casa, eu fiquei com algumas no acervo da galeria, mas eu acho, é das coisas, das exposições que não me arrependo de nada de ter feito, porque acho que é importante não só que estas questões sejam colocadas nos espaços institucionais, porque acho que muitos deles felizmente têm até na sua missão este tipo de preocupações sociais, ambientais, de direitos humanos, de deveres humanos, enfim, tudo isso que é importante trazer para a discussão e aproximar com isto também os públicos da arte contemporânea e das questões que são as nossas questões do dia-a-dia, mas acho que, do meu ponto de vista, talvez haja um lado utópico também de tudo isto, mas eu acho que as galerias também têm essa função, porque a verdade é que a galeria de arte, pelo menos no contexto que eu conheço em Portugal, é um agente muito importante na proximidade com os públicos. É quem coloca o público e o artista em contacto, mais do que os museus. E essa função tem que ser, do meu ponto de vista, tem que ser coerente. E não tem que ser só para falar ou para mostrar propostas que são belas, que são bonitas, que são, do ponto de vista comercial, são um sucesso. Acho que tem que haver, eu pelo menos tenho isso na minha maneira de ser e na minha maneira de estar na vida, e acho que isso se reflete no meu trabalho enquanto galerista,
tenho um carinho muito grande e acho muito importante que o espaço da galeria também seja esse espaço de debate, porque a verdade é que a zona onde nós estamos passa muita gente, e eu tive uma experiência incrível com essa exposição, de pessoas que foram ver várias vezes, de pessoas que saíram de lá a chorar, de pessoas que se sentiram tocadas, pessoas, algumas, enfim, isto é especulação, mas terão tido um contacto direto ou indiretamente com a questão da violência doméstica, e eu acho que é muito importante a galeria também ser esse espaço de discussão. O facto desta exposição, para responder à sua pergunta, ter sido feita num espaço institucional, foi uma circunstância. Claro que foi bom e que fazia todo o sentido, sendo um festival literário, trazer a literatura para, enfim, para o campo das artes visuais. Também foi por isso que foi feito o convite. Mas, do meu ponto de vista, eu acho que também o espaço da galeria tem que ser um espaço aberto ao debate, à reflexão, assim como os espaços institucionais. Claro que é difícil, porque é preciso produzir uma exposição, isso custa dinheiro, é preciso pagar os iogurtes, como se costuma dizer, mas ainda assim eu acho que, pelo menos eu tenho tentado, enfim, uma vez por ano, digamos assim, ter projetos mais sociais e mais relacionados com estas questões da humanidade, digamos assim. Isso já me dá um gancho, acho que para uma última colocação, e acho que a gente pode abrir, né, para questões, que é justamente em relação assim, ao papel da galeria, de uma galeria de arte contemporânea, sobretudo, ou seja, que trabalha com artistas que estão em produção, que muitas vezes ainda não estão totalmente inseridos, e a galeria aí tem um papel justamente na construção dessas reputações, dessa legitimidade, dessa circulação por outros espaços, mas as galerias de arte contemporânea têm esse papel de espaço de experimentação, de espaço de exercícios, de um espaço utópico nesse sentido, não só comercial, porque muitas vezes as instituições ainda trabalham de uma forma mais conservadora e tradicional, né? Com valores mais consolidados do que as galerias, sobretudo com esse perfil e com essa proposta. Por outro lado, quer dizer, isso, a galeria comercial, ela tem que pagar os seus custos, tem que circular. Então, pode haver uma aparente, eu acho que aparente, de fato, dicotomia entre essa vocação comercial e a questão da construção da história, da memória, de algo mais perene, de uma reflexão mais aprofundada de determinado tema, né? Então, acho que um último comentário entre esse equilíbrio, né, que eu acho que é possível, né? Você já deu indicações aqui da sua prática, e aí eu acho que a gente pode conversar um pouco mais. Sim, é isso. Vamos... Posso só fazer aqui em relação a essa coexistência que você está referindo entre uma proposta mais comercial e uma proposta mais conceptual. Outro exercício que também temos feito, porque claramente eu tenho a galeria há 14 anos, como já foi aqui referido, e na verdade eu própria vivo neste fio da navalha, muitas vezes, não é? É difícil ser uma coisa que é uma paixão muito grande que eu tenho pela arte contemporânea e trabalhar com artistas e desenvolver estes projetos, e depois chegar ao fim do mês e ter que pagar as contas e chegar ao fim de uma exposição e acontece, já aconteceu várias vezes, não ter vendido nada e ter as contas para pagar. E é difícil gerir esses dois estados da alma, porque há uma grande paixão, não é? Acho que isso, aliás, é provavelmente uma coisa que nos une a todos os que estamos aqui, essa paixão pela arte, seja numa perspectiva de pesquisa académica, de projetos, de proporcionar aos artistas e aos públicos esse contacto, como é um pouco o que eu faço na galeria, com essa vertente mais realista, que é uma galeria, por definição, é um negócio, portanto, e os negócios têm que ser rentáveis. Pronto. E eu, às vezes, durante uns anos, pensei que se calhar não era bem uma galeria que eu queria ter e gostava de fazer mais projetos curatoriais, desenvolver ideias, arranjar parcerias, ter convites para apresentar exposições.
Mas depois apercebi-me que não, que eu de facto eu gosto mesmo de ser galerista, porque esse contacto, e acho que a galeria, e eu também desenvolvi isso na minha tese e cada vez acho que tenho isso mais presente, a galeria é de facto o meio por excelência para divulgar a arte contemporânea. A arte contemporânea no sentido cronológico, a arte que se faz agora. E tem um papel muito importante na formação de públicos, de criação de hábitos culturais, pessoas que passam por acaso, entram na galeria e depois começam a ir às inaugurações e depois conhecem o artista e vão ao ateliê. Essa visita constante, ou o turista que passa e que cada vez que vai a Lisboa passa lá na galeria para dar um oi, e essas relações, o proporcionar, o ter esse papel quase, de certa forma, até um pouco próximo com aquilo que se faz numa universidade, não é? É um papel muito pedagógico. E eu gosto muito disso, isso faz-me sentir muito, muito próxima e muito útil. Portanto, é possível ter este equilíbrio, apresentar projetos e tendo muito presente, não ter falsas... Eu sabia perfeitamente quando fiz a exposição da violência doméstica, ou outra exposição que fizemos, que se chamava Jovens de Atenas, que é um trabalho que a Pauliana desenvolveu com a juventude da Grécia, ainda na altura que a situação já começava a ficar muito complexa na Grécia, e ela fez uma residência lá e foi um projeto que construímos em conjunto. Aliás, o título da exposição foi dado por mim, inspirado na música Mulheres de Atenas, que vocês saberão de cor e salteado, com certeza, e então é no fundo a apropriação desse título e de tudo aquilo, daquelas mulheres que estão à espera que os maridos regressem, e é também um pouco isso que a juventude na Grécia passava na altura, e o termo Jovens de Atenas é uma apropriação da música do Chico Buarque. E eu também sabia que isso dificilmente seria uma exposição vendável, porque são retratos de jovens da Grécia, paisagens de Atenas, de grandes formatos, portanto eu corro esse risco e acho que é importante nós termos presente esse risco e saber que não vai acontecer. Às vezes até acontece, e é bom quando essas vendas acontecem. Mas além desses projetos, também temos tentado na galeria, até porque o espaço isso permite, e este ano aconteceu várias vezes, nós temos uma sala mais pequena e então usamos essa sala com esse caráter experimental que você estava a referir. Também tendo peças que dificilmente serão comercializáveis, seja uma peça de vídeo, como aconteceu com a Paula na última exposição que ela fez, seja uma instalação que fizemos agora em... O som agora está melhor, vocês não me estavam a ouvir, estavam? Seja uma peça que tínhamos agora, que era uma instalação que fazia lembrar as exposições surrealistas do Duchamp, que era uma cadeira suspensa com centenas de cordas e as pessoas não podiam entrar no espaço. Certamente também será uma obra que a vender será a um colecionador, mas também usar o próprio espaço da galeria para, dentro de um contexto, uma exposição comercial, digamos assim, e que seja fácil ou mais fácil de vender, também ter apontamentos mais experimentais, mais conceptuais, porque muitas vezes eles também potenciam a própria pesquisa e a própria investigação que o artista também fez para chegar àquele ponto do seu trabalho. Bom, acho que podemos abrir. Eu só gostaria de colocar uma questão que nada se antepõe radicalmente à outra. Há muitos espaços institucionais nos quais eu trabalhei como Chief Curator, como MAC USP, principalmente no período do professor Walter Zanini, que foi um longo período, da formação do museu em 1963, e 17 anos depois ele deixou essa direção. Mas, vou dar um exemplo, ele criou a JAC, Jovem Arte Contemporânea, e nos anos 60 ele panfletou isso em todos os cantos do Brasil. E jovens artistas se inscreveram e trouxeram suas obras, foram analisadas por uma banca, por um júri de críticos de arte, e muitos valores surgiram ali.
Outro caso, em relação à arte e tecnologia, as primeiras videoartes feitas aqui no Brasil foram no Rio de Janeiro, mas o professor Walter Zanini pediu à reitoria da Universidade de São Paulo importar um porta-pack, que é o aparelho mais primitivo do Nanjunpei, de gravação de vídeos, foi importado e colocado à disposição do museu, que chamou vários interessados em produzir videoarte. Então, eu acho que, de fato, há galerias que lançam nomes e se abrem como espaços, como há galerias que só jogam, aqui digo isso, e são conhecidas, em artistas já consagrados, em linhas que estão na moda de arquitetos decoradores. Por exemplo, essa nova onda de que o menos é mais, e são muito valorizados quadros geométricos, uma espécie de onda concreta, não é? Nova. Então, não podemos classificar que os espaços das galerias sejam os espaços abertos, incentivadores, e os espaços institucionais sejam espaços conservadores. Eu acho que não... Aí é um ponto de vista que eu gostaria de colocar, e com testemunhos vividos. Obrigada. Luísa, posso comentar já como funciona? Acho que sim, né? E a gente... Eu acho que precisamente esta exposição e este projeto que eu trouxe aqui e que vos vim apresentar da Utopia hoje, resultou precisamente desse entendimento que uma coisa não exclui a outra, porque apesar de ter sido num espaço museológico, municipal, o Museu Abílio, a verdade é que o convite foi endereçado à galeria. Portanto, houve aqui realmente um encontro de vontades e de perspectivas daquilo que se poderia fazer com uma exposição. E cada vez mais, pelo menos em Portugal, vê-se muito isso, haver essa aproximação dos espaços institucionais, museológicos, também às galerias, para haver aqui esta simbiose de vontades. Até porque, no geral, pelo menos, os espaços institucionais têm outras condições financeiras e têm capacidade, como esse exemplo que estava a dizer, de comprar um determinado equipamento. Claramente que isso para uma galeria é mais complicado, porque não pode fazer um investimento tão grande numa exposição, ou à partida terá que ter esse financiamento mais controlado. Portanto, acho que pode haver essa junção, e eu na minha tese falava muito, que é também que galeria que temos para o século XXI, e uma das coisas que me parece muito pertinente e que é muito importante é que os agentes que estão envolvidos no meio da arte contemporânea, ou no sistema, digamos assim, cada vez mais coexistam e trabalhem em conjunto, porque esta ideia de o museu é para isto, a galeria é para aquilo, o curador é para não sei o quê, o leilão, portanto, tudo isto hoje em dia funde-se e contamina-se no bom sentido, e dessas parcerias público-privadas, institucionais, com experimentais, é que realmente nós podemos contribuir para a produção artística. Tem mais alguma questão na plateia? Senão, enquanto o pessoal formula, eu só vou complementar, talvez a gente tenha feito um comentário aqui meio rápido, né, e a gente estava falando justamente, não há uma imposição, mas o sistema da arte, ele existe em determinado contexto, e hoje ele é bastante diverso, complexo, então não se pode falar do mercado, tem mercado primário, mercado secundário, tem galerias de diferentes perfis, com diferentes propostas de projeto, galerias que trabalham com os artistas, galerias que só fazem revenda de obras, que é mais o mercado secundário, ou enfim, que trabalham com projetos mais experimentais ou não, enfim, as que têm o foco como, né, a venda mais voltada à decoração. Então, enfim, isso é bastante diversificado e complexo,
E, enfim, o sistema de arte no Brasil é um tanto diferente do sistema de arte em Portugal, o perfil das instituições também, e a gente teve diferentes momentos. Eu acho que a lembrança da professora Deise, do papel do professor Zanini, que realmente é uma figura solar e fundamental na nossa história institucional, na nossa história da arte. Eu acho que é isso, né? Se hoje a gente tem artistas que estão, inclusive, sendo descobertos pelo mercado, mas que começaram na década de 70, 80, trabalhando com videoarte de forma pioneira, né? Isso foi possível porque, a partir de uma instituição de arte contemporânea que ela é completamente aberta a esse diálogo, né, se comprou um equipamento e o núcleo começou a trabalhar ali. E aí, enfim, é interessante observar esses ciclos e esses processos, porque, na época, esses trabalhos não tinham nenhuma possibilidade comercial, né? Não existiam, aliás, o nosso mercado era incipiente ainda, né? Muito diferente do que ocorre hoje, mas hoje o mercado de arte contemporânea está resgatando essa produção dos anos 70 e 80. Né? Aliás, é toda uma vertente, aí houve um filão de mercado, se a gente quiser pensar, que tem trabalhado, enfim, no que seria aí, projetos que não eram materializados ou que eram só registrados em vídeo, fotografia, performances, né? Aliás, a relação também do surgimento, não diria, mas, enfim, né, um momento importante aí de intervenções artísticas que foi aberto aí pelas práticas, pelas propostas do professor Zanini, e que hoje são resgatados pelo mercado e comercializados. Os registros disso, né, são comercializados como obras. Enfim, é toda uma outra discussão que é interessante também. Então, acho que a gente, né, os que resistiram ao friozinho, que foi ficando friozinho, a gente agradece as Anas, né? E a gente continua, né? Às 14 horas. E agora tem aí um tempinho rapidinho. Posso só dizer uma palavrinha final, também em tom de agradecimento mais uma vez, deste convite que me foi endereçado. Foi uma grande alegria preparar também esta palestra e também enfim, estarei aí até sábado às 3 da tarde, portanto, quem quiser, tenho todo o gosto em partilhar mais algumas impressões. E gostaria de agradecer com uma palavra final, porque para mim foi a primeira experiência num evento deste género, no meio académico, e acho que é muito importante sublinhar, passa a redundância, a importância da academia e da universidade. Isto que vocês estavam aqui também a comentar, enfim, do surgimento da videoarte no Brasil e da importância com um professor cujo nome eu não consigo reconstituir. Walter Zanini. Walter Zanini. E, de facto, a academia, a universidade, os professores são fundamentais nesta preparação também para os artistas. Eu fico muito honrada de ter trazido aqui, primeiro estar presente, claro, mas trazer também um exemplo concreto, uma exposição que foi um projeto desenvolvido para também mostrar, do ponto de vista de quem está a fazer pesquisa, investigação, ou mesmo artistas, como é que tudo isto acontece, não é? Qual é que é o pensamento que está por trás de uma exposição, porque a última etapa é o pregar o prego na parede, não é? Porque as pessoas acham às vezes que os galeristas só fazem isso, mas isso, pelo menos no meu caso, não corresponde à verdade. Então acho que é importante vir a estes exemplos concretos, reais, da prática, para também sensibilizar os artistas para outras, enfim, para todo um contorno, o que é o sistema da arte e a prática onde eles se vão inserir. Portanto, agradeço muito, Luísa, foi uma delícia estar aqui e, portanto, obrigada também pela oportunidade e obrigada, Ana Letícia, também pelos comentários.